Olá, eu sou a Loiva Grazel, trainer em Enneagrama. E a partir de agora, a gente vai começar a entender um pouquinho mais essa ferramenta especial de autoconhecimento. O Enneagrama é um gráfico com 9 perfis de personalidade. Inicialmente, nós podemos dividi-lo em 3 centros, que são os 3 perfis superiores, estão relacionados ao centro corporal. E os 3 perfis que estão do lado direito da mandala, o número 2, 3 e 4, estão relacionados aos emocionais. Já os perfis 5, 6 e 7, que estão do lado esquerdo da mandala, são os perfis que são mais mentais. Vamos entender de onde surgiu essa divisão e como atuam cada um desses 3 centros de inteligência. Já em 1970, o neurocientista americano Paul MacLean dividiu o nosso cérebro em 3 partes. Obviamente que as 3 partes atuam em conjunto. E depois ele publicou essa teoria no seu livro The Triune Brain in Evolution. Paul MacLean nos diz que uma das partes do nosso cérebro, ela tem uma origem mais reptiliana. A parte mais central se chama o cérebro límbico e a parte mais superior é o cérebro chamado neocórtex cerebral. Este está relacionado mais às decisões mentais. Já o límbico, que é o intermediário, está relacionado aos emocionais. E o cérebro mais inferior seria então aquele que está relacionado aos nossos instintos. Você pode acompanhar na figura ao lado como são divididos então o nosso cérebro em 3 partes. Como seriam então os perfis que se relacionam com a parte mais instintiva, a parte reptiliana do nosso cérebro? É o que nós chamamos os corporais. São aqueles tipos de pessoa que têm uma relação mais profunda com a raiva. Lembrando que a raiva não é uma coisa ruim. O excesso de raiva pode ser ruim. A raiva é tudo aquilo que nos move, que nos dá energia para fazermos as coisas. O perfil 8, ele coloca esta raiva para fora. Já o perfil 9, ele vai oscilar. Às vezes ele vai colocar para fora e muitas vezes ele vai reter essa raiva. Já o perfil 1, ele é caracterizado por sempre absorver essa raiva internamente. Já os emocionais, eles são aquelas pessoas que se relacionam com a parte mais límbica do cérebro. E eles têm então uma relação maior com o abandono e a rejeição, por isso da sua preocupação constante com a imagem. O perfil 2, 3 e 4 sempre estarão mais preocupados com o que os outros vão pensar deles e estarão agindo de uma forma com que eles possam se sentir mais amados, mais valorizados ou também seres especiais. E para isso, eles vão estar sempre querendo agradar ou impressionar as outras pessoas. Já os mentais, que são então aqueles que têm uma relação maior com o neocórtex cerebral, eles vão agir sempre de uma forma preocupada. São os mais ansiosos e têm uma relação com o medo. Este medo, ele pode se manifestar de várias formas. Pode ser um medo de sentir, de se expor emocionalmente. Às vezes pode ser um medo de agir. Então surge uma dúvida, uma inquietude, aquela ansiedade em relação ao futuro. Ou mesmo um medo de sofrer, de encarar as suas frustrações e os problemas ou aquilo que vai fazer com que eles sofram.
Então, nós temos os 3 tipos de energia. A energia corporal, que está relacionada aos instintivos, a energia do coração, que é a energia que está relacionada aos emocionais, e a energia mais mental, que é a energia que está relacionada àqueles perfis que se preocupam mais com o raciocínio e a lógica. Então, neste vídeo nós podemos entender como que surgiram os primeiros centros de inteligência, como foi a primeira divisão desta mandala do Eneagrama. Nos próximos vídeos, nós estaremos detalhando como que é a energia individual de cada perfil, como cada um destes perfis se comporta, como ele sente e como ele pensa. Até o próximo vídeo.